Bom, José ele era filho de Jacó. E ele era o filho mais novo de todos os seus irmãos. E era o mais querido de seu pai, né? Até o pai dele deu para ele uma túnica. E naquela época ter uma túnica era algo relacionado à honra, né? E principalmente vindo do seu pai. José ele era um rapaz, um jovem que sonhava. Ele tinha esse dom espiritual de Deus, de revelação de sonhos. E uma vez ele teve um sonho de que os seus irmãos, em outras formas, né, no sonho, não eram ali os seus irmãos, se prostravam perante ele. E aí ele causou um ódio ainda mais dos seus irmãos, que já não gostavam dele. E aí, pouco tempo depois, ele teve outro sonho, que exemplificou ainda mais isso. Os seus irmãos eram como luas, como estrelas, e ele era o sol, né? E isso causou ainda mais ódio ainda nos seus irmãos. Pensou, gente, nosso pai já gosta mais desse menino. Ele é um chato, ele não trabalha, ele é o mais novo. E ele ainda acha que a gente vai se curvar perante ele. Tá muito louco. E causou um ódio que só aumentava dos seus irmãos. E aí os seus irmãos planejaram então matar José, né? Venderam ele no campo e disseram que ele morreu. Disseram pro pai dele, Jacó, pro pai deles, que ele morreu, né? Enganaram José ali com a questão do buraco e jogaram ele naquele buraco, né? Queriam matá-lo, mas aí decidiram vendê-lo. Beleza, no capítulo 39 nos fala que Potifar, que era um general, né, do Egito, ele comprou José dos ismaelitas, né? Os ismaelitas compraram José dos seus irmãos e Potifar comprou desses ismaelitas. Os escravos estavam ali, José no meio. O Senhor estava com José, olha só. A Bíblia fala que José era um homem bom e tal, um jovem bom, né, um rapaz bom. Mas não falava feitos de José, não falava da intimidade de José, né? E se sabe-se pouco, até agora, sobre a vida de José. Só que aí Deus estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava, né? Tanto é que ele foi prosperando onde ele foi passando lá no Egito, até ele se tornar um administrador, né, de tudo. Deus abençoava tudo que Potifar fazia por causa justamente de José, né? Olha só, às vezes Deus pode estar te abençoando por causa de uma pessoa que está agradando a Deus, que está perto de você. Dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho. Mas olha só, pode ser o contrário também. Pode ser que você esteja no lugar e os outros estejam sendo abençoados por sua causa. A palavra de Deus fala que ela é luz para os nossos caminhos. E eu sou daqueles que acreditam que quando você vai num lugar onde tem demônios, onde tem coisa ruim, você é luz naquele lugar. Então, que ele seja como José, essa pessoa que irradia graça de Deus, que vem do divino, para que o ambiente onde ele estiver, as pessoas vão prosperar por causa de você. E que você saiba reconhecer também que você pode estar prosperando, até por causa de um compromisso e de uma intimidade, de uma comunhão mais forte, de uma pessoa próxima de você, e isso te afeta. Ok, ocorreu que a mulher de Potifar quis várias vezes se deitar com José. Ela se atraiu por José, ele era um jovem muito bonito, e ele recusava sempre. A palavra diz que ele recusava dia após dia. Até que um dia ela o agarrou e ele tentou fugir, né? Mas aí as vestes deles ficaram na mão dela. E o que ela falou pro pessoal? Ela falou que os homens de sua casa, falou para eles, né, que José tentou estuprar ela. Ela inverteu a situação, né? Ela que queria ter relações com José. José fugiu disso pela fidelidade. Hoje, quando uma pessoa ela é crente e ela vai se voltar por um relacionamento, e muitas das vezes a outra pessoa, não sendo crente ou mesmo sendo crente, quer dar um passo a mais, né? Essa pessoa sendo consciente, ela vai fugir daquilo ali. Olha só que interessante, Deus, ele manda você encarar de frente o diabo. Como você vai encarar de frente o diabo?
você vai pisar na cabeça da serpente, você vai orar a Deus pelo poder dele, não tem nada a ver com você. Pelo poder dele, o inimigo vai ser repreendido, pelo nome de Jesus. Só que com o pecado, Deus não manda você encarar, não. E parece ser, o pecado parece ser menos perigoso, né? Sabe o que Deus fala para você quando você for lidar com o pecado, lidar com a mentira, lidar com o roubo, lidar com a fofoca, lidar com a ira, com qualquer pecado? Ele manda você fugir. Na minha opinião, eu acredito que o pecado ele é mais perigoso que o próprio diabo. Porque o pecado, ele você que faz, não precisa de um ataque de nada. Vem aquele desejo, vem aquela coisa, e aí você tem o quê? Fugir. Você tem que jogar um balde de água fria na situação. Exatamente como José fez. Então, se algum dia alguma mulher quiser te agarrar, ou algum rapaz, ou quiser dar um passo à frente, faça como José. Sebo nas canelas, porque é honra a Deus você ter relação só depois do casamento, né? E ela disse, né, para o pessoal da casa lá, e acusou ele de estupro. Também contou tudo para Potifar, segundo ela, e Potifar colocou José na prisão. Olha só o resultado disso. O Senhor estava com José, mesmo na prisão, e ele ficou amigo do carcereiro, e o carcereiro encarregou José dos presos, ou seja, onde José estava, ele estava prosperando. Ele chegou lá na cadeia, depois de um tempo, ele já estava cuidando dos presos lá. Olha que loucura. Deus tem propósito para sua vida. Seja onde for, seja na cadeia, ele tem propósito para sua vida. José interpretava o sonho da turma, interpretou de 2 prisioneiros lá na cadeia, que estavam afastados do faraó, né? José interpretou o do copeiro, que viu uma videira de 3 ramos brotar, né, florescer, dar uvas, que ele oferecia ao faraó. José interpretou que em 3 dias ele teria seu posto retomado. E pede para lembrar dele quando sair de lá, para José poder sair, né? Mas ele esquece quando isso acontece. E o padeiro sonha que em sua cabeça 3 cestos, 3 árvores vinham comer. José interpretou, né, desse outro, que dentro de 3 dias ele seria decapitado e posto numa árvore, e as aves comeriam sua carne. E isso também aconteceu. Só que eu quero chamar a atenção no capítulo 40, quando esse primeiro homem que ele leu o sonho, esquece do sonho de José. Esquece quando José interpreta e tudo acontece, ele fala, ó, lembra de mim para não sair da cadeia. O cara não lembra dele. Muitas às vezes você vai fazer coisas para as pessoas e as pessoas elas não vão retribuir. Mas isso não pode de maneira nenhuma te desanimar e deixar de parar de fazer isso. Às vezes você é um cara que se esforçou muito para discipular alguém e foi decepcionado. Às vezes você é um cara que se esforçou para ajudar alguém, levar alguém para a igreja, evangelizou para essa pessoa e hoje essa pessoa te abandonou. Às vezes você ajudou com dinheiro, com tempo, cuidou dessa pessoa e essa pessoa também foi injusta com você. Às vezes até casamento, você se entregou e a pessoa te traiu, enfim. Mas Deus quer que você continue sendo bom, independente do que os outros façam, do que eles queiram fazer, né? Reconheça que tudo tem um tempo. Ainda não era o tempo de José, né? José estava pronto, claro que ele estava pronto, mas não era o tempo. Muitas vezes você vai estar pronto, mas mesmo assim ainda não vai ser o tempo. O tempo só Deus sabe. Capítulo 41, José então interpreta, depois de 2 anos na prisão, olha, o sonho do faraó. O faraó sonhou lá e ninguém interpretava o sonho desse faraó, né? E o sonho do faraó era o seguinte, olha, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Foi o que José interpretou. 7 anos bons e 7 anos terríveis. José foi colocado então, depois de interpretar, no mais alto posto do palácio. E ele ficou encarregado dos 7 anos bons e dos 7 anos ruins que estavam aí para vir. E aí aconteceu que durante esses 7 anos bons, José usou da inteligência, armazenou tudo e organizou tudo muito bem, né? E durante esse período, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E quando a fome veio, José estava muito bem organizado. Olha, a vida de José é algo sensacional. Deus, ele quer que você realize obras no espontâneo, quer. Ele quer que você vá no lugar e ele coloca uma situação que você vai agir de repente, quer. Mas ele quer também o quê? Ele quer que você estude tudo, se prepare, né?
Você não vai estar preparado sempre para dar uma palavra para uma pessoa que pode do nada aparecer contando problema de, de relacionamento, de casamento dela que ela tá passando, ou alguém que ficou desempregado, que aparece de repente para você poder ajudar. Você não se preparou para isso, quem vai se preparar? Às vezes vem assim, do nada, alguém para você ajudar, porque os problemas vêm às vezes do nada, né? Isso é normal, a vida, isso é natural. Só que o que acontece? É aí que vem o estudo detalhado. Você continua firme na palavra de Deus todo dia, estudando todo dia, independente do que você está estudando. Às vezes você está estudando um negócio lá de igual a gente está vendo Gênesis. Mas aí o que acontece? De você estar se preparado, se alimentando diretamente com muitas palavras, sempre em comunhão com Deus, quando acontecer uma situação, você já está estudado, sem perceber você já está estudado. Então, é manual, ler sempre a Bíblia. É lâmpada para os seus pés, você não pode viver sem. Capítulo 42, aconteceu o primeiro encontro então dos seus irmãos que traíram José, né? Com o próprio José. Isso aconteceu 20 anos depois. 20 anos depois, olha só, né? Os irmãos de José desceram de novo no Egito e foram jantar com José. Eles tinham descido para poder justamente pedir comida a José, porque não tinha. Olha só, Deus usou José para ele poder abençoar a família que havia querido matá-lo, que havia abandonado ele, né? Depois dessa fome toda, o cara lá coordenou tudo, ele estava por cima. E aí eles foram lá pedir José ajuda. Só que eles não sabiam que era José, achavam que era um líder, achavam que José estava morto. Capítulo 44 fala que José pediu para pôr a taça na bagagem deles, de Benjamim, né, que é o filho mais novo, depois que José foi levado, Jacó ele teve muita tristeza e depois teve mais um filho que ficou como caçula, que é Benjamim, né? Eles são trazidos, eles trazem Judá, que dá uma declaração em frente a José emocionante e se põe de prisioneiro no lugar de Benjamim. Olha só que legal. José não podia se conter depois de tantas emoções com seus irmãos. Ele estava guardando aquilo ali, mas tinha que contar, né? Então ele tirou todo mundo do palácio e chorou muito alto, que todos escutaram. E ele então se revela aos seus irmãos. Ele fala, eu sou José. Pergunta pelo pai, mas eles não conseguem responder porque eles estão pasmos, eles estão tão assustados, isso era tão inesperado que eles não... E disse para não se afligirem, pois foi para isso que Deus fez ele vir e ajudar eles e todo o povo. José entendia que isso era parte do processo de Deus. E isso é a coisa mais magnífica que tem. Você entender que mesmo numa dificuldade, num problema, aquilo ali foi usado por Deus. Se eu não tivesse passado por um problema que eu passei na minha vida, eu não teria encontrado o verdadeiro Jesus. Eu fui mais pelo amor, mas eu fui um pouco pela dor também. Foi a dose perfeita. Se eu não tivesse aquela dificuldade, provavelmente eu não conheceria Jesus naquela época, ou quem sabe não ia conhecer jamais. Então eu não ia me arrepender dos meus pecados. Então eu não ia conhecer o verdadeiro Jesus. E eu poderia ir para o lago de fogo e ir para o inferno. E aí José, ele não se conteve aqui e ele falou para seus irmãos. E ele percebeu que seus irmãos não conseguiam responder de tão assustados que estavam. E olha o que ele disse, ele ainda acalmou seus irmãos. Ele falou, não se aflijam, pois foi Deus que me mandou passar por todo esse processo para poder alimentar vocês, porque viria essa tragédia. E poder alimentar não só vocês, mas toda a nação. Olha a missão desse homem, né? Capítulo 46, aliás, no 45 ainda, ele diz para eles chamarem então seu pai, para ir lá com eles, né? E chorou e almoçou com Benjamim, e Benjamim chorou e também almoçou, e todos eles, né? E só depois eles conseguiram conversar, depois de muita emoção, né? Então os irmãos voltaram para buscarem, né, o seu pai. Eles contaram e o coração de Jacó, né, quase parou, não pôde acreditar.
Mas ao conversarem com ele, seu espírito reviveu e foi ver seu filho antes da prova, né? Antes de tudo acabar. Eu falei antes que era o pai de José, aqui no caso é Jacó. Eu acho que eu acabei falando outro nome aí no meio do vídeo. Bom, Jacó então, né, conhecido também como Israel, ele vai e oferece sacrifícios a Deus, né? E quando Israel ele faz essa boa atitude, né, oferecendo sacrifícios a Deus, e ele sabia, né, que da promessa de Deus a Abraão, seu avô, a Isaac, o pai dele, né? E sabia que se fosse ao Egito ia ser um momento de escravidão do povo. Olha só, Jacó sabia que aquilo ali ia acontecer e que no futuro o povo ia ser escravizado. Depois de José salvar aquele povo da fome, vai acontecer o que a gente vai ler em Êxodo. Vai acontecer o que vai acontecer com Moisés. O povo, antes de vir Moisés, vai sofrer e ser escravizado por 400 anos, né? Mas voltando, olha só, Jacó já sabia. Ele era um patriarca, ele tinha essa visão espiritual, né? Uma visão do futuro, mais longe. Por isso ele ficou meio triste. Mas os planos de Deus são perfeitos e Deus fez ele voltar para José, né? Deus falou em sonho: Jacó, Jacó, eu sou o Deus dos seus pais, não tema, eu mesmo descerei com você lá. Jacó vai e ao encontrar seu filho José, ele chora, almoça com ele e eles vão para o Egito dizendo que eram, né, pastores. Capítulo 47, continuando a história, José, ele dá as notícias de sua família ao faraó. Faraó, meus irmãos chegaram. E o faraó os fez responsáveis pelo rebanho e Jacó abençoa o faraó. Mesmo o faraó sendo a maior autoridade daquele lugar, Jacó ainda é o patriarca. E ele abençoa o faraó, né? A fome aperta, o povo entrega todo o dinheiro, né, ano após ano, e no outro ano entrega o gado, e no outro ano entrega as terras, e o trabalho, né, o trabalho pela mão, ou seja, vai acabando tudo do povo. A fome vai apertando, e eles vão pedindo trigo para José, que armazenou tudo, né, e vai acabando. O povo, primeiro o povo vai entregando dinheiro, vai entregando os gados dele, vai entregando as terras com suas casas. Quando não tem mais nada, eles se colocam de trabalhadores, até se colocarem até de escravos, para conseguirem o que comer para si e para suas famílias, né? José então dá semente para o povo, né? 20% das sementes. Jacó vive 17 anos, né, no Egito depois que volta. Ele abençoa José e pede para sepultá-lo perto dos descendentes seus, né, em Canaã. E José então